O grito do trem arrancou-lhe um suspiro engasgado. Expulsa de seus desvaneios, Alice Davenport abanou-se com o leque. Não que sentisse calor, fazia-o mais por costume. Lá fora, as árvores cruzavam velocidade nauseante. Desviou o foco para dentro do vagão. O passageiro ao lado se agitou, tirando ruídos nada lisonjeiros do estofado. Aprumou a escura sobre a casaca, como que recompondo suas próprias divagações, ladeada pelos seus colegas enquanto se debruçava nos rústicos cabos de canho para dormir. Mary mentalizou com teimosia. Frank Weeks não é o assassino. Frank Weeks não é o assassino. O sujeito era peludo e fedido, mas isso não fazia dele o estripador. Quer então entender um pouco mais sobre como funciona uma fantasia histórica e uma fantasia moderna? Então sim, bora! Olá, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre o subgênero de fantasia. Claro que na verdade fantasia é um gênero, porém iremos falar um pouquinho sobre o subgênero. Falamos já um episódio recente sobre alta e baixa fantasia, e hoje iremos falar um pouco mais aprofundado de uma fantasia histórica e uma fantasia moderna ou fantasia contemporânea. O grande mais importante quando a gente fala sobre a classificação de um livro, obviamente estamos falando de formas que temos de identificação de público, identificação de roteiro, identificação de personagem, world building e assim um entendimento melhor do público para com a obra. Claro que indiferentemente se você está fazendo uma alta fantasia, uma baixa fantasia, uma sombria, uma green, uma romântica, misturando conceitos, não tem problema. O maior objetivo desses vídeos seria mais para você conseguir, na hora de pensar e estruturar as suas histórias, ter mais ou menos um caminho, mas não precisa seguir algo que é literalmente isso ou aquilo. Claro, porque quando falamos sobre o gênero de fantasia, coisas se mesclam. Você pode ter, por exemplo, uma alta fantasia ambientada, talvez num quesito mais científico, por exemplo. Então quer dizer que ou é alta fantasia ou é fantasia científica? Claro que você pode mesclar mais cá para lá, onde o subgênero e a forma de abordagem pode ser um pouco mais indireta, onde o gênero fantasia científica talvez seja mais focado em uma alta fantasia, porém num quesito mais científico, num quesito que flerta um pouco mais com o sci-fi. Se você for pegar a definição puramente dita, se é um mundo ficcional, alta fantasia. Se existe uma relação direta com o nosso mundo real, seja historicamente ou pontualmente, ou a história tem uma conexão com o mundo real, mesmo que paralelamente com o mundo fictício, baixa fantasia. Porém, se você for considerar diversos outros, como a gente vai considerar no episódio de hoje, como por exemplo, uma moderna ou uma histórica, não seria então um subgênero do subgênero? Pois nós temos uma baixa fantasia e dentro dessa baixa fantasia eu posso fazer algo mais histórico ou algo um pouco mais contemporâneo? Claro. Então o mais importante desses vídeos, principalmente nesses de classificação, de categorização, é mais para você conseguir se identificar. Claro, você pode dizer, por exemplo, eu quero fazer um suspense com toques de fantasia. Quero fazer um suspense com toques de terror. Eu quero fazer uma fantasia moderna com toques de sci-fi. Que de steampunk. Então o mais importante nesse quesito não é você se encaixar perfeitamente dentro de um gênero ou dentro de um subgênero. O objetivo aqui é você conseguir entender alguns elementos que são mais comuns dentro dessas classificações, para que na hora que você for fazer, você entender o público que você quer abordar. Eu quero abordar um público que tem alta fantasia. Então, normalmente esse tipo de público busca mais esses elementos, que é um mundo mais autoral, uma coisa mais ficcional, muitas vezes referenciando algo que já estão mais pré-estabelecidos dentro do mundo nerd, como por exemplo as histórias do Tolkien, as histórias de Nárnia, a história até mesmo qualquer fantasia que for bater. Eu quero fazer uma baixa fantasia, mas realmente com quesitos fantásticos bem mais fortes. Então existe mais um pra cá, mais um pra lá. Tem galera que pega, por exemplo, se a gente for considerar um
um subgênero que a gente usa bastante no mundo oriental, que é o mundo Isekai. Que eu vou até falar para vocês, Isekai nada mais é do que um mundo que é tecnicamente uma baixa fantasia, porque tem essa conexão, mas tudo se passa dentro de um jogo. Então, se você for considerar que o Isekai não deixa de ser, por exemplo, o que nós consideramos aqui no Ocidente, algo como fantasia de portal, então, qual é a separação entre um Isekai e uma fantasia de portal? Depende muito da maneira como você quer abordar. Normalmente, a galera que busca mais Isekais querem histórias onde a protagonista está presa dentro de um jogo. Então tem elementos de jogos de RPG, MMOs de uma maneira geral. Mas você pode ter Isekais diversos. É a mesma coisa, o que alguém que busca uma fantasia de portal procura? Procura uma história fantástica, onde existe uma conexão dentro do mundo real, porém que haja essa ruptura, que haja essa transição, e essa transição seja importante. Por exemplo, como aparece em Nárnia, ir para Nárnia, atravessar o armário, para dentro do armário, né, o guarda-roupa, né, mas para dentro do móvel, faz toda a diferença, porque você está abdicando transformação, mover-se, o ir atrás. Então, quando falamos desses estilos de literatura, é muito mais para você, autor, para você, autora, entender um pouco mais como funciona o estereótipo de cada um dos subgêneros, para você saber que mares você está indo. Mas se você quiser, por exemplo, fazer uma mescla, onde eu vou juntar fantasia, alta fantasia com fantasia mitológica, colocando elementos de suspense, de sci-fi, e o negócio funcionar, perfeito. Tanto que umas vezes vocês perguntam para mim, uma galera no Discord, no privado, e às vezes até mesmo em live, pergunta, tá, mas isso tá certo ou isso tá errado? Certo e errado para o mundo da escrita, para o mundo do world building, a resposta é simples. Passou aquilo que você queria passar, e a pessoa que está consumindo a sua obra entendeu da maneira que você quer que entenda? Então funcionou. Mas está escrito errado, mas a lógica da suspensão da descrença não faz sentido. Não importa. Se você criou algo com objetivo X e o teu público entendeu X, funcionou. Não sabemos porquê, não entendemos porquê, pode ser uma nova linha de raciocínio, pode ser uma maneira diferenciada, você pode ser de uma estrutura autoral única, mas funcionou. Então, o vídeo que nós vamos falar hoje de fantasia histórica e fantasia moderna tem o maior objetivo de fazer com que você entenda como funciona esses elementos e como que é algo que a galera procura aqui dentro. Então, pessoal, vamos lá. Fantasia histórica. A fantasia histórica é uma coisa interessante porque o que eu vou dizer aqui vai bater bastante toda na introdução que eu fiz com o quesito de fantasia baixa. Ou seja, uma fantasia histórica, ela tem o maior princípio de você ter alguma coisa que referencie um período histórico. Ah, mas a baixa fantasia não faz a mesma coisa? Então, se a baixa fantasia também precisa referenciar algum ponto histórico da realidade, qual é a diferença entre a fantasia histórica e a baixa fantasia? A grande diferença é o foco e a importância que você vai dar para esse período histórico específico. Por exemplo, da mesma forma que você pode considerar que Harry Potter é uma baixa fantasia, você pode considerar que Harry Potter é uma fantasia histórica. Alguns também podem considerar que Harry Potter é uma fantasia moderna. Por quê? Dependendo da forma como você interpreta essa correlação com esses três elementos, baixo, histórico e moderno, ou urbano, você depende muito de como você vai interagir. Ok, vamos então começar do começo. O que é uma baixa fantasia? Baixa fantasia é quando você usa como princípio de análise se o mundo é autoral, se o mundo ele é referenciado de uma maneira mais sólida com o nosso mundo real. Perfeito. Agora, dentro do que nós chamamos, por exemplo, de uma baixa fantasia, nós podemos, e existe a fantasia histórica.
A fantasia histórica, ela tem como principal ponto de conflito ambientação, construção de personagem e todos esses fatores de uma maneira tão forte dentro de um período histórico. Quero fazer uma fantasia ambientada no Brasil. Perfeito. Esse Brasil é de que período? Brasil pré-colonial. Brasil império. Brasil pós-apocalíptico. Tudo isso seria então um Brasil histórico? Porque eu estou referenciando um ponto histórico do Brasil? Sim e não. Considerando então todo esse embaralhado, fica um tanto confuso na hora de você classificar tão precisamente. Mas até mesmo os críticos, eles também, na hora de classificar, na hora das editoras classificar se esse livro é mais isso ou mais aquele outro, existe certa discordância. Por isso que eu acho importante vocês entenderem que as classificações, tanto trazidas aqui quanto que aparecem nos livros, é muito mais a avaliação tanto do autor quanto dos leitores a partir da interpretação e do impacto que aquela obra traz para sua interpretação. Então vamos lá. Fantasia histórica. Você vai focar muito mais dentro do princípio que eu quero construir uma história onde a problemática, os obstáculos, a mensagem, a ambientação, construção de personagens estão diretamente ligados com aquele período histórico específico. Então algumas pessoas não consideram Harry Potter como uma fantasia histórica. Por quê? Apesar de acontecer dentro de um período histórico de 1900 e não sei o quê, o grande ponto, a grandes problemáticas, reviravoltas e tudo, está dentro de Hogwarts, está dentro do mundo mágico. Então é muito mais uma baixa fantasia clássica, talvez uma baixa fantasia mitológica, por a quantidade de criaturas que existe, uma fantasia mais esotérica pela quantidade de fantasias que tem, e não algo uma fantasia tão histórica, porque não está diretamente ligado àquele período histórico e aquele período influencia diretamente. Porém, se você for pegar, por exemplo, Animais Fantásticos e Onde Habitam, tem muito mais influência dentro da baixa fantasia histórica. Por quê? Porque o período histórico onde tem toda aquela história, acontece a mudança de trama, a problemática, o universo, a ambientação é muito mais rico, é muito mais pesado nesse fator. Então, quando a gente entra dentro da categoria de fantasia histórica, a grande diferença entre uma baixa fantasia e uma fantasia histórica depende muito mais do impacto que aquele período histórico vai influenciar diretamente na sua história. Como, por exemplo, que eu já trouxe aqui para vocês o Bruno e o seu conto Zona de Caça. Tá aqui tanto no site os links dele para você ir atrás ou ver diretamente no Instagram lá da Prosaica. Quando a gente pega, por exemplo, o Zona de Caça, ele tem um fator muito maior onde a ambientação é mais vitoriana. E isso é o mais importante para a trama. A ambientação, o período histórico, a vestimenta, a construção de personagens, o como os personagens lidam com o ambiente, a mensagem. E tudo isso está diretamente ligado ao quê? A esse período histórico. Então podemos considerar que sim, é uma fantasia histórica. Mas você pode colocar dentro dessa fantasia histórica pitadas de elementos mais fantasticamente, né? Como por exemplo, do nada vir aliens. Pode, não existe aliens na época vitoriana, mas achei que seria interessante colocar uma pitada de aliens. Funciona? Não sei. Coloque na história, mande para os seus betas e veja o que eles acham de uma maneira geral. Então, focando e voltando novamente na definição, fantasia histórica é aquela fantasia que tem como objetivo principal se caracterizar dentro de um período histórico e aquele período histórico está muito mais influente dentro daquele período que você quer passar. Ponto. Simples assim. Fechando dessa forma, entendendo esses elementos, você pode colocar nesse fator. Agora, você pode mesclar então um terror, um suspense, um romance dentro da fantasia? Pode. Mas o quanto esses elementos interferem diretamente na sua obra para dizer que, na verdade, a minha história ela é uma fantasia romântica histórica, ou uma fantasia histórica romântica. O romance tem um impacto tão grande na sua história quanto o fator histórico?
Tem. Então você pode categorizar como uma fantasia histórica romântica. A quantidade de terror, a quantidade de suspense, a quantidade de mistério que existe dentro da sua história compete de maior peso dentro da história da fantasia histórica. Os fatores históricos influenciam tanto quanto o mistério envolvido. Então você pode colocar que a sua história é uma fantasia histórica policial, investigativa, suspense, aterrorizante, sombria, fantástica, científica. Você pode. O maior ponto aqui, novamente reforçando a ideia, é você entender que as classificações, os tipos de categorias estão muito mais uma forma do escritor, da escritora pensar: eu vou colocar mais elementos disso e disso, pensando no público. Obviamente, existe um fator muito importante que, para você escrever um livro, pelo menos no quesito de vontade, de inspiração, determinação, foco, você tem que pensar de algumas formas diferentes. Claro que pode se mesclar, pode se juntar, mas existem algumas formas de você pensar. Eu vou escrever puramente aquilo que eu quero ler. Beleza, você pode. Então, se por acaso você quer colocar coisas bizarras misturando uma coisa na outra, e isso te agradou demais, beleza. Você não escreveu uma história para o público. Você escreveu uma história para você, algo que te agrade. Claro que com uma ótima qualidade de escrita, um bom desenvolvimento, técnicas diversas que a gente já trouxe aqui, o MICE, cena em sequência, algo que eu vou trazer futuramente também nessa semana, o que a gente chama de curvas perfeitas ou curvas aristotélicas. Utilizando técnicas de escrita, você consegue fazer algo, talvez um nonsense, ser algo muito mais valioso, muito mais com uma suspensão da descrença muito mais forte, que talvez uma ficção científica. Porque normalmente ficção científica precisa trabalhar a bolha da suspensão da descrença muito maior do que um nonsense. Mas às vezes um nonsense é tão mais bem escrito que a ficção fica aquele negócio: nossa, que coisa bizarra, por que disso? Então, esses objetivos dessas classificações servem muito mais para você conseguir entender e se colocar. Um outro ponto importante, agora que a gente já sabe que você pode colocar o tipo de escrita que nós chamamos de individualista, que é aquele que eu quero escrever e o público vai ser meio que consequência disso, você pode seguir uma coisa muito mais populista, por exemplo. Qual que é a tendência hoje? O que a galera quer ler? O que eles buscam ler? E com isso você escreve esse ponto. Nisso você vai fazer busca de mercado, você vai procurar quais são as maiores tendências, os vídeos mais vistos, os livros mais comprados, e com isso você vai construindo o seu público em cima desse tipo de vontade, esse tipo de demanda. E você pode escrever uma coisa mais no meio termo, onde eu quero, a partir de um público X, desenvolver um público X, e com isso a galera consuma esse tipo de coisa. Por exemplo, aqui no Craftando Mundos, qual que é o público que eu busco? Eu busco um público que a galera quer construir o seu cenário. E dentro da galera que constrói o seu cenário, quem nós temos? Nós temos a galera otaku, nós temos a galera escritora, nós temos a galera cinéfila, nós temos a galera RPGística, nós temos a galera LOLzeira, nós temos a galera gamer, nós temos diversos. Temos a galera que simplesmente é o escritor que está aproveitando os vídeos para utilizar de formas de criar um universo diferente, pode ser alguma coisa mais focada na técnica de escrita, aproveitando que meus vídeos são em português, né, porque as técnicas normalmente vêm em inglês. Temos diversos públicos, por isso que eu tento ao máximo fazer diversos tipos de vídeos diferentes, mas eu não faço um vídeo para o público. Tanto que vocês forem ver, vocês podem ver até mesmo aqui nos meus dados, nem 1.500 inscritos. Temos 300 e poucos vídeos com estouros de visualizações, talvez 100, 100 e pouco. Por quê? O meu público, ele é um público muito específico. É uma galera que é gamer, otaku, escritor, world builder, RPGista. Mas o importante que eu trago aqui é o quê? Entender coisas que eu gosto. Eu não vou trazer um vídeo de, por exemplo, Magic the Gathering se eu não gostar de Magic. Eu não vou trazer um vídeo de LoL se eu não gostar de LoL minimamente. Então, quando você escreve os seus livros, tem esse pensamento. Então, entender as classificações das fantasias e dos outros que eu vou trazendo aqui é muito mais para você entender se você quer seguir ou se você não quer seguir. Então, voltando todo esse devaneio, novamente, então, para a fantasia histórica. Grande e maior ponto é:
dentro da minha história. Qual vai ser a principal problemática? Ambientação, construção, relação que eu quero. É dentro de um período histórico? Perfeito. Então, fantasia histórica. Eu posso fazer uma fantasia histórica não necessariamente modernista? Posso. Época vitoriana, época romana, época Primeira Guerra, Segunda Guerra, pré-colônia, êxodo. Você escolhe qual é o período histórico que você quer. Quero fazer uma fantasia moderna contemporânea? Sim, que é o nosso próximo tópico. Agora, vamos então para a nossa fantasia moderna contemporânea. A fantasia moderna contemporânea é uma fantasia que se passa normalmente nos dias atuais. Claro que você não precisa necessariamente passar em 2022, 2023, 2024 e 20, algo que seja realmente dentro desse período histórico de 5 anos para cá ou 5 anos para cá. É algo mais ou menos que a galera consegue se identificar de uma maneira um pouco mais forte. Claro que você pode fazer algo mais noventista, mais oitentista, que vai continuar sendo contemporâneo, porque a galera dessa época, 80, 90, 2000, 2020, ela vive isso, ou viveu isso, então é algo que aproxima da sua realidade muito mais forte. Você pode fazer uma alta fantasia moderna, já é um pouco complicado, pelo fato de que uma alta fantasia, o mundo é ficcional. Claro que você pode colocar, por exemplo, uma baixa fantasia, porque normalmente o que nós falamos de histórica e moderna, urbana, contemporânea, flerta muito mais com a baixa fantasia, porque precisa ter esses elementos. Mas não impede de você fazer isso, por exemplo, surgir uma fantasia de portal no meio do seu livro. A história se passa totalmente dentro do Brasil, São José dos Campos, São Paulo, Curitiba, Brasília. Do nada, capítulo 6. Tem 12 capítulos. Capítulo 6, puf! Portal mágico. E você cai. Entrei num mundo de Dungeons and Dragons. Beleza. E aí? Esse livro ele é uma baixa fantasia, porque metade do livro aconteceu em Brasília, em São José, São Paulo, Curitiba, e outra metade aconteceu em Dungeons and Dragons. O livro é uma fantasia de portal, porque teve essa transição. Ela é uma alta fantasia, ela é uma baixa. E aí? Tanto faz. Se o seu público gostou e você entendeu, show de bola. Eu tô trazendo aqui elementos para você colocar. E às vezes é interessante você também entender para ver qual que é o ponto maior. Porque se você quer atacar na alta fantasia na metade do segundo livro, baixa fantasia na metade do primeiro livro, considerando fantasia de portal, colocando elementos de terror, colocando suspense, abrindo parênteses demais, fazendo curvas perfeitas, colocando gatilhos mentais de A, B, C e D, e suspensão de descrença, regra zero, sistema mágico pesado, nebuloso. Cara, calma. Segura a sua vontade. Se você tem essa capacidade criativa de criar tudo isso, segura. Menos é mais. Muitas vezes, menos é mais. Então, se você quer fazer tudo isso, pense na Marvel. História A, B, C, D, E. Apresentou tudo isso. Agora eu faço filmes onde um encontra com o outro. Depois eu faço todo um ultimato com todos os personagens que eu criei até agora. É muito mais simples, porque imagina só, você querer fazer um multiverso no primeiro livro que você está fazendo, sendo que ninguém conhece o seu universo, os seus personagens. Imagina como seria uma história merda se fosse primeiramente o filme do Ultimato, você não sabe quem é o Hulk, quem é o Capitão América, quem é o Tony Stark, quem é o Gavião Arqueiro, o Thor. Ah, eu sei porque eu conheço, eu acompanho. Mas teria o mesmo impacto? Eu acho que não. Então, entender esses conceitos é importante não apenas para a construção, mas também para todo o desenvolvimento que traz esses elementos e é importante. Então vamos lá. Fantasia urbana, fantasia contemporânea, fantasia moderna. Os três são a mesma coisa? Alguns consideram que sim, porque fantasia urbana tem como objetivo uma história onde o impacto maior é numa cidade. E normalmente cidades são coisas um pouco mais modernas, porque esse tipo de público que busca uma fantasia mais urbana, eles querem ter um contato maior com a realidade palpável. E essa realidade palpável seria pontos onde ele se identifica.
realmente São Paulo, um Nova York, um Tóquio, um Paris, um Roma, países que ele tem maior afinidade, com isso tem maiores interações. Claro que você colocar, por exemplo, eu quero ambientar na minha cidade, que é no interior de Sergipe, talvez fique um tanto complicado você criar esse sentimento de pertencionismo, talvez isso até vire uma fantasia regionalista, mas aí já é uma outra conversa. Então o objetivo aqui de entender como é uma fantasia urbana seria mais para você ver que as cidades impactam mais naquele fator, onde você tem uma maior proximidade com elementos históricos, geográficos, administrativos, PECs, política, economia, cultura, sociedade, diretamente ligado a uma cidade de preferencialmente mais moderna. Pelo menos algo que uma cidade mais característica de uma cidade. Quanto mais for passado ou um período específico, você pode considerar ser uma fantasia histórica urbana, não tem problema. Quanto mais próximo historicamente nós temos da nossa realidade, 1900 para cá, você pode considerar como uma fantasia histórica, porém com o que mais contemporâneo ou algo mais atual e fazer algo mais contemporâneo propriamente dito. Porque existem diversos fatores e diversas características que você pode colocar, como por exemplo histórias atemporais. Você pode assim, é uma cidade. Mas quando ela é? Porque a tecnologia parece ser uma tecnologia muito avançada, como por exemplo algumas tecnologias que o Batman tem. Não existe. Porém, carros, celulares e outras coisas são tecnologias que existem hoje. Então, qual que é o período histórico que está acontecendo isso? Nenhum necessariamente, porque tem elementos que fogem disso, porém toda a história passa dentro de um ambiente mais urbano, que seria Gotham City. Ficcional. Gotham não existe. Diferentemente de Homem-Aranha, que realmente passa em Nova York, se eu não me engano. Como que funciona esse quesito? É o como o ambiente impacta. No caso, Gotham. No caso, Nova York do Homem-Aranha, não lembro se realmente é. Ou, por exemplo, da cidade do Flash. Essas cidades têm um maior elemento que interfere na problemática histórica, desenvolvimento e tudo mais. Beleza, fantasia urbana. No quesito de contemporânea e moderna, seria mais ou menos qual é o período da histórica que você quer abordar. Mais um período mais passado, um período mais presente, um período talvez mais futuro, talvez entre até numa fantasia científica ou numa possível ficção. Então, às vezes, mudar um pouco a linha do tempo talvez mude o seu padrão. Mas eu quero escrever uma história que começa no ano de 2000 a.C., o ano 0, o ano de 2000, o ano de 4000. E aí? Que tipo de fantasia você está fazendo? Não sei. Depende muito de qual é o padrão e qual é o ponto principal de mudança. Porque às vezes, se o mais importante dessa história que passou nesses 4 períodos de tempos tão diferentes, o mais importante ou o ponto de conflito, aquilo que vai trazer a caracterização da sua história, pode ser uma fantasia de viagem no tempo. Por quê? O mais importante é a mudança temporal das histórias, dos personagens, como por exemplo aparecer em Cloud9, por exemplo, onde tem cada um dos períodos históricos, e com isso você tem um fechamento total. Entenderam onde eu quero chegar? Porque você pode muito bem colocar aqui nos comentários, como apareceu no vídeo de alta e baixa fantasia, onde o inscrito colocou lá que não concorda com a minha definição de alta e baixa fantasia comparado com o Tolkien por causa da argumentação dele. E é válido, e é isso mesmo. Porque é uma definição tão pontual, porque depende muito de como você interpreta aquilo, como o autor interpreta. Você não tem o controle da interpretação do seu leitor. Você pode imaginar que você imaginou, né? Mas você pode imaginar que seria um suspense de terror. Porém, você colocou tanto terror na sua história e diminuiu tanto o suspense, que o seu livro é muito mais categorizado como um terror de suspense, não que um suspense com terror. Apesar de existir os dois, normalmente o que vem primeiro no nome é o que normalmente traz mais impacto. Então, é uma fantasia sombria. Beleza? Então, tem bastante elementos fantásticos e o sombrio faz um complemento. É uma história sombria com fantasia. Então, talvez seja mais um terror fantástico, talvez. Pode ser. Então, nesse quesito que eu trago para vocês, é muito mais nessa reflexão pessoal.
Se vocês quiserem considerar que a sua história é uma alta fantasia histórica, apesar de não necessariamente existir esse conceito, mas se você acha que funciona porque eu trouxe elementos da história como referenciando dentro de uma alta fantasia, beleza. Em tese, colocar alta fantasia histórica, urbana e contemporânea foge um pouco do conceito clássico da definição. Mas se você conseguiu trazer e funcionou, perfeito, é isso que é importante. O importante é você acabar esse vídeo e na hora que for contar a sua história, o seu conto, a sua campanha, o seu quadrinho, o seu vídeo, a sua narrativa, a sua peça de teatro, o seu filme, você entender quais são os elementos que mais a galera busca quando você quiser imaginar esse tipo de história e com isso deixar muito mais completo, muito mais direto e muito mais assertivo. Porém, quero fazer tudo uma tramóia, quero fazer tudo um reboleixo, quero fazer tudo uma mistura e com isso ser controverso nas regras. Perfeito, mas o mais importante, entendendo as regras e se aprimorando delas, você vai saber muito bem como quebrá-las e com isso fazer uma subversão de todas as ideias, sendo algo muito mais autoral, direto, impactante e, obviamente, incrível. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, trazendo aqui alguns conceitos interessantes, falando sobre a baixa fantasia, dentro das divisões de tempo e espaço, mais urbano, mais contemporâneo, mais histórico. É mais para vocês entenderem um pouquinho como funciona todo esse quesito argumentativo e na hora de construir seu conto, sua história, seu quadrinho, seu livro, seu romance, sua criação, sua campanha de RPG ou qualquer outro cenário que você gostaria de trazer essa mensagem mais contemporânea, moderna, alta, baixa ou qualquer outro elemento que nós vamos abordando em todos os gêneros possíveis, e isso a gente vai trazer, isso vai discutir. Use e abude suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!